Bom dia a todos, os membros da comunidade Emanuel que nos estão a seguir nas laudes que acabamos, que acabou agora, e segue-se então uma reflexão sobre o valor da cruz na formação do discípulo. Dirige-se naturalmente isto aos membros da comunidade Emanuel de Lisboa, de Coimbra e de todo o país, e naturalmente aberto a todas as pessoas que estiverem no Facebook e quiserem escutar. Somos chamados a seguir Jesus, identificando-nos com Ele, configurando-nos com Ele, a sermos uma imagem fiel dEle. Aliás, um dos propósitos de Deus para a nossa vida é a nossa identificação com o seu Filho, Jesus Cristo. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 15, porque àqueles que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem uma imagem idêntica à do seu Filho, de tal modo que Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso modelo, o primeiro, e nós somos predestinados por Deus, quer dizer, Deus tem este desejo, desde sempre, que nós sejamos uma imagem idêntica à do seu Filho, e é para aí que nós devemos caminhar. Segundo o livro do Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano, cristão ou não, traz em si esta imagem divina. Mas a imagem foi danificada pelo pecado. Deus enviou Jesus para restaurar essa imagem divina em nós e levá-la à plenitude. E essa plenitude está no homem, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Ele, o Filho, é resplendor da glória do Pai e imagem fiel do seu ser. E a carta aos Colossenses diz que Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus, ao criar o ser humano, tinha um modelo para o criar, o seu Filho. Feitos à imagem do Filho e agora chamados a sermos cada vez mais uma imagem idêntica à do Filho. Somos chamados a desenvolver o nosso caráter, a crescer espiritualmente, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esta obra da nossa configuração a Cristo é uma obra do Espírito Santo, mas pede muito a nossa colaboração. A tarefa do Espírito Santo consiste, pois, em que nos identifiquemos cada vez mais com Jesus. Diz a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, nós somos transfigurados na sua própria imagem, a de Cristo, de glória em glória, pela ação do Espírito, pelo Senhor que é Espírito. Este processo de transformação operado pelo Espírito em nós é chamado santificação, que é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, o seu primeiro apelo que Ele nos faz, como diz o concílio. Deus quer que sejamos santos, mas isto não é possível fazê-lo só pela nossa força de vontade. É a ação do Espírito quando aprendemos a viver dele. Pois é Deus quem, segundo o seu desígnio, opera em vós o crer e o agir, diz a carta aos Filipenses. É este caminho de configuração com Cristo que leva a vida inteira, que chamamos também discipulado, ou seja, o esforço, a decisão de nos tornarmos discípulos do Senhor, e vivemos isso todos os dias. Santa Teresa d'Ávila, quando morreu, diz que as suas últimas palavras parece que foram, finalmente, filha da Igreja, se quisermos, finalmente discípula no Senhor. Tinha sido sempre, mas agora tinha consumado esse caminho. Tinha chegado ao fim a sua formação de discípula dele. Este processo de discipulado ou santificação tem várias etapas. A Escritura usa analogias para falar dessas etapas. Uma dessas analogias é um próprio ser vivo, a semente que é lançada à terra. Jesus convida-nos, aliás, a contemplar o processo do crescimento dos lírios do campo. Olhai como crescem.
os lírios do campo. E Jesus em São Marcos acrescenta: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Portanto, há etapas. Primeiro, o nascimento. Nascemos pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou, se quisermos, pelo chamamento que Jesus nos faz. Por esse encontro inesquecível que a primeira vez tivemos com Ele. Nascemos como crianças frágeis e muito dependentes dos pais. Ainda não suportamos, no princípio, comida forte, mas uma comida doseada. Diz Paulo: quanto a mim, irmãos, não pude falar-vos como a simples homens espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Foi leite que vos dei a beber e não alimento sólido, que ainda não podiais suportar. Mas depois não ficamos sempre na infância. Depois trata-se de crescermos, vem o crescimento e tornamos jovens autónomos. Deixamos de estar tão centrados em nós e começamos a abrir-nos pela juventude ao amor, capaz de entrar em relações de amor que nos fazem sair de nós, crescermos na comunhão com Deus e com os irmãos. Até aí as coisas estavam mais ao nosso serviço. Agora vamos compreendendo que nós também temos que dar, e o amor trata-se de dar. Paulo diz: é nele que toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo no Senhor. Cresce. É nele que também vós sois integrados na construção, para formares uma habitação de Deus pelo Espírito. Esta é a fase juvenil, a idade dos grandes sonhos, do desejo de amar e de se dar, de aderir a grandes ideais, a idade para propor a vocação. E depois vem a fase seguinte, a da maturidade, a dar fruto. Diz também a carta aos Efésios: Ele vos concede, de acordo com a riqueza da sua glória, que sejais cheios de força pelo seu Espírito, para que se robusteça em vós o homem interior, que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações, para que estejais enraizados e alicerçados no amor. Ora bem, é desta fase que eu quero falar hoje, de modo particular, que é a mais difícil, talvez a mais dura, também a mais longa, porque leva a vida toda, mas também a mais frutuosa. Jesus diz que a planta que dá fruto abundante é aquele que persevera, dá um fruto pela sua perseverança. E começar é fácil, mas perseverar é difícil. E não há amadurecimento sem aceitação da cruz. E entramos aqui no tema mais particularmente deste dia. Na vida de Jesus, na vida messiânica de Jesus, tudo começou no seu batismo, que é a sua grande difusão do Espírito Santo. Esta experiência fundamental de Jesus é a experiência de um amor eterno em que ele está envolvido. A partir do batismo, Jesus sabe que é o Filho eterno do amor do Pai e vive cheio, envolvido desse amor. E é muito importante percebermos isto, pois a cruz de Jesus só pode ser entendida como fidelidade a um grande amor que Jesus nunca renegará, mesmo que tenha de morrer por isso. Ele agora sabe qual é a vontade do Pai e para que veio, e está disposto a ir em frente, sempre com este projeto de cumprir a vontade do Pai, custe o que custar. Porque o que interessa é o amor que ele sente no coração pelo Pai, pelo desejo de fazer a sua vontade e pelos homens, pela humanidade que ele veio salvar. E ele não desiste deste projeto, mesmo que tenha de sofrer. Embora não seja isso que ele procura, sobretudo, a realização do projeto de Deus.
O Espírito, logo depois do batismo, vai conduzir Jesus ao deserto para ele ser posto à prova. A tentação é a primeira cruz de Jesus. É uma provação. É um deserto onde é posto à prova, onde nos purificamos também para escolher o essencial. E Jesus, depois daquela experiência do batismo, escolhe o essencial. É por isso que nós começamos a quarentena quaresmal com o texto das tentações ou provações de Jesus. Mas é por isso também que na pedagogia quaresmal nós subimos ao Monte da Transfiguração no segundo domingo da Quaresma. É que não é possível o sacrifício da cruz sem a experiência de um grande amor, sem a experiência e a força do amor de Deus em nós. Voltarei aqui daqui a pouco. Em que é que consiste a provação de Jesus? A tentação consiste em ele negar a encarnação, que foi o projeto de Deus desde o princípio para nos salvar. O demónio quer que ele negue a encarnação. O Verbo de Deus, pela encarnação, renuncia voluntariamente a agir segundo a sua condição divina, de ser absoluto, para se tornar contingente, fraco, frágil, humilde, faminto, dependente, sofredor, mortal. E o demónio tenta-o a renunciar a isso. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Anda, age como Deus, que és. Ou atira-te do pináculo do templo, pois és filho de Deus e os anjos do céu virão agarrar-te para que não te tropeces e não te magoes em alguma pedra. Usa os teus dons divinos para ter riqueza, fama, prestígio e ser reconhecido. No fundo, a tentação é: age como Deus que és. E esta provação de Jesus aponta a maior que será da paixão e da cruz. Aliás, diz das tentações que o demónio deixou Jesus até um certo tempo, até à paixão. E na própria cruz, no relato de Mateus, que ouvimos no Domingo de Ramos, as pessoas que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça dizendo: tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz para acreditarmos nele. Confiou em Deus e ele agora que o livre. Se o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus. Vejam a força da tentação para que ele desista do projeto da encarnação, para que não haja como homem, frágil, mas como Deus usa a sua força divina. Por isso é tão belo o grito de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? É a afirmação final de que Jesus leva até ao fim o conselho trinitário, a decisão trinitária de viver como homem frágil toda a sua vida neste mundo. Quando morre na cruz, ele exclama: tudo está consumado. A obra da encarnação que a Trindade lhe confiou para a nossa salvação foi feita na perfeição. Jesus agiu sempre na fragilidade do ser humano. Como homem, foi aperfeiçoado pela cruz. Diz a carta aos Hebreus: apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tornado perfeito no amor, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. O sofrimento e a cruz aperfeiçoam o caráter de Jesus como homem. Para que serve a cruz, as dificuldades e as provações da nossa vida? Para nos aperfeiçoarmos e chegarmos à maturidade da fé, que é isso que se pretende nesta etapa do discípulo.
do discipulado, tornarmos enraizados, maduros na fé. Não há discípulo, pois, que se forme bem sem o processo transformador que passa pela aceitação da cruz na nossa vida. Sem a cruz, nunca chegaremos a ser um fruto maduro, um discípulo amadurecido. Dito isto, é importante afirmar que não é a cruz que é importante, nem é o sofrimento suportado na cruz que conta para a nossa salvação. O que conta é o amor. Jesus não nos salvou pela cruz. Crucificados havia muitos, todos os dias, e só ao lado de Jesus estavam 2. Mas os romanos usavam aquela forma horrível de matarem às centenas. O que teve de extraordinário e inaudito na morte de Cristo foi a forma como ele morreu. Diz-nos São João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, até ao extremo, até não ser possível dar mais. O amor. A morte de Jesus na cruz é a expressão de um amor radical, de um amor sem limites, para além de toda e qualquer medida. Jesus nunca procurou a cruz. Ele não era masoquista. Talvez alguns de vós tenhais lido o artigo de Frei Bento Domingos no Público, do Domingo de Ramos. Ele às vezes é um bocado radical, mas diz muitas coisas bem fundamentadas e de forma bela. Diz ele assim, e cito: numa das anáforas mais usadas na liturgia eucarística, anáfora, oração eucarística, a evocação da última ceia é introduzida por uma expressão arrepiante. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, deu graças, etc. Quem compôs esta anáfora e os que a usam não se dão conta do seu horror? Os romanos usavam os 3 tipos mais cruéis de executar os condenados: agonizar na cruz, ser devorado pelas feras e ser queimado vivo. A crucifixão não era uma simples execução, mas uma lenta tortura. Ao crucificado não se danificava nenhum órgão vital. Por isso, a sua agonia podia prolongar-se durante longas horas e até dias. Cícero chamou-lhe o suplício mais cruel e terrível. Era normal combinar o castigo básico de crucifixão com humilhações e tormentos. Os dados são arrepiantes. Não era invulgar matarem o crucificado, vazarem-lhe os olhos, queimarem-no, flagelarem-no, torturarem-no de formas diversas antes de os suspenderem na cruz. O modo de levar a cabo a crucificação ficava entregue ao sadismo dos verdugos. Depois de morto, era pasto dos abutres. Dizer que Jesus se entregou voluntariamente a este tipo de crueldade é blasfemar. Quando São João põe na boca de Cristo: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou, refere-se a uma realidade completamente diferente. Jesus não foi obrigado a seguir a missão libertadora que empreendeu adulto, livremente, com a graça do Espírito Santo. Foi escolha sua. E quando o prenderam, ele não renegou o caminho que escolhera de alma e coração, dar vida e esperança às vítimas da injustiça e de todas as formas de opressão. Nunca desejou a morte. E é importante sublinharmos isto. Lutou contra ela, com todas as suas forças, e chorou a morte de um grande amigo. E chorou, compadeceu-se daqueles que morriam, como o filho da viúva Naim, e não conseguiu mais com a sua compaixão, e voltou-lhe a dar o filho, trazendo-o à vida de novo. Nenhuma ameaça, nenhuma tortura o levou a trair, nem mesmo a morte, o seu projeto libertador. Isto é que é importante. O que Jesus queria era fazer o seu projeto libertador. Se fosse possível, levá-lo ao fim, sem cruz, mas a cruz estava lá. Cristo sentiu todo o horror da morte, a ponto de perguntar por Deus: meu Deus, por que me abandonaste?
Assim também os mártires cristãos nunca procuraram a morte. Não eram masoquistas, mas como Jesus, permaneceram fiéis até à morte ao projeto de amar Jesus e dar testemunho da fé para que o mundo acreditasse. São Mateus, que é o evangelista da formação dos discípulos, coloca no centro do seu evangelho a afirmação de Pedro de que Jesus é o Messias e logo a seguir acrescenta: a partir deste momento, Jesus Cristo começou a fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos subsacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. O que é importante aqui é a decisão de Jesus levar o seu projeto de amor até ao fim. Mas sabe que isso vai ter uma consequência, os homens não vão aceitar, o mal, o demónio não vai aceitar e ele vai ter que sofrer a cruz. E ele começa a ver isso cada vez mais claro. Mas, repito, não é a morte que Jesus procura, mas é a fidelidade de amor ao projeto do Pai. Tomando de parte, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre, Senhor, isso nunca te há de acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: afasta-te, Satanás, tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Pedro não quer o sofrimento também, e compreendemos-lo, mas no fundo quer impedir de Jesus, por causa do sofrimento, de renunciar ao projeto salvador que o Pai lhe tinha confiado. Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é o primeiro apelo que nos é dado. E o que Jesus pede é que não é que a gente, sobretudo, viva a cruz, é que a gente o siga. Mas sabemos que segui-lo significa, para o seguirmos, renunciar a muitas coisas. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. A lógica da cruz não entra espontaneamente em nós, como não entrou na cabeça dos discípulos. Por isso, já quase para o fim do Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, do mesmo evangelista, mais uma vez se manifesta no coração dos discípulos o desejo de grandeza e de honras e de serem mais reis do que servos. Desta vez, por respeito aos 12, Mateus põe a questão na boca da mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ela aproxima-se de Jesus para lhe fazer um pedido. Ordena que estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E Jesus retorquiu: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu vos estou para beber? Podemos. O cálice do sofrimento, o cálice da morte. Jesus replicou-lhes: bebereis o meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, é para quem meu Pai o tem reservado. Ora, os outros 10 ficaram indignados com este pedido. Todos estavam no mesmo diapasão. Todos procuravam poder, os primeiros lugares. E Jesus então dá-lhes ensinamento como mestre, que inicia os discípulos, que os forma, chama-os para junto dele para lhes dizerem solenemente: sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. E quem no meio de vós quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a multidão. Bem, disse do princípio que Deus nos deu como modelo Jesus. E nós somos chamados a ser uma imagem semelhante ao Filho. E nós temos aqui o modelo que o próprio Jesus se põe. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida para resgatar a multidão. É este o modelo, é esta a imagem que Deus põe diante de nós para nos formarmos como discípulos. Mas só depois da ressurreição os discípulos irão compreendendo esta lógica de Jesus. Aliás, é o próprio Jesus que no episódio dos discípulos de Emaús lhes diz: ó homens sem inteligência e lentes de espírito, para crerem tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Era preciso passar por aqui, por este sofrimento, por esta cruz, para chegar à glória. Vocês não entendem isso? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Sim, somos lentos para entenderem o porquê da cruz e a sua lógica, mas mais lentos ainda para o vivermos. Nunca foi fácil viver e aceitar a cruz, mas nos tempos modernos a cruz é totalmente desprezada. E se nunca foi fácil hoje, é mais difícil para a Igreja anunciar esta verdade nos nossos dias. Faça uma cultura que se arvorou em bem supremo, a conquista do saber, do bem-estar material, do prazer, e fez disso como que o objetivo único dos esforços desenvolvidos pela ciência e pela técnica. Esforços que são positivos, é certo, mas parciais. Os nossos contemporâneos não conhecem o Deus escondido no sofrimento. Preferem o esplendor das obras à humilhação, a glória à cruz, a força à fraqueza, a sabedoria humana à loucura da cruz. A mensagem cristã, a mensagem da cruz do crucificado, é, no seu sentido mais profundo, libertação de tudo o que constitui a cruz. O que, no fundo, Deus quer é libertar-nos da cruz. Pois a cruz não faz parte do fim da vida do crente. É o meio para chegar à libertação da própria cruz. Um meio para chegar à glória, onde já não haverá qualquer cruz. Por isso o crente nunca pode ver a cruz sem a luz da ressurreição. É esta luz que a cruz tem uma mensagem poderosíssima, de viva esperança, pois nos lança na libertação definitiva de tudo o que subjuga o homem ao sofrimento. Aquilo que aspiramos é aos novos céus e a nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrimas, nem pranto, onde não haverá mais humilhações, onde haverá amor, só o amor. São Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, sede todos meus imitadores e olhai atentamente para aqueles que procedem conforme o modelo que tendes em nós. É que muitos, de quem várias vezes vos falei, e agora até falo a chorar, são no seu procedimento inimigos da cruz de Cristo. E o seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre, e gloriam-se da sua vergonha. Esses que estão presos às coisas da terra. É que para nós a cidade a que pertencemos está nos céus, de onde certamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transfigurará o nosso corpo mortal para o transformarem, conformando-o ao seu corpo glorioso. Portanto, alguns ficam colados à terra, aos prazeres desta vida, passageiros e efêmeros, e tornam-se assim inimigos da cruz de Cristo, porque não olham para a frente, para a meta, que é os novos céus e a nova terra. E se olharmos para aí, vamos em frente. E para isso é preciso passar pela cruz. Toda a pessoa que tem um projeto de amor, de libertação, mesmo fora da fé cristã, sabe que para o levar em frente tem que estar preparado para o sofrimento. Penso, por exemplo, a Nelson Mandela, que tinha um projeto de libertação do seu povo, do apartheid. Quando ele teve que passar
até conseguir. O que ele tinha em mente não era a cruz, não era o sofrimento, não era a cadeia. Teve que sofrer muitas vezes. Mas o que ele tinha em mente era a libertação do povo da escravidão, do apartheid. E para isso ele teve que passar por muitos sofrimentos. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz: a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Lutero disse: a cruz é a nossa única teologia. E foi em Paulo que ele foi buscar essa teologia também. De certa forma, a linguagem de Paulo vem crucificar as nossas imagens anteriores de Deus. Em Jesus, a força de Deus se manifesta na sua extrema fragilidade. Mas nós ainda temos muita antiga visão de Deus, como os discípulos tinham também, e por isso nos custa aceitarem a cruz. Mas, de facto, a cruz transforma, converte a nossa visão de um Deus poderoso, Deus omnipotente, para um Deus próximo, um Deus que é capaz de fazer frágil para vir ao encontro do homem, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Paulo também diz na carta aos Gálatas: nada me quer gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. No fundo, o que existe no coração de Paulo é um grande amor a Cristo, e por esse amor ele põe tudo em segundo lugar. Isto não quer dizer que Paulo não tivesse momentos de alegrias humanas, teve tantas pelas quais rejubila, mas a sua glória é Cristo. Por isso, diz ele, alegra-me no meio de todas as tribulações, porque o que importa é Cristo. Alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. O que é que faltará às tribulações de Cristo? Cristo não se entregou totalmente, mas nós também pertencemos a Cristo. Fazemos parte do Cristo total. Cristo não viveu todos os sofrimentos humanos. Na sua humanidade não podia. Por exemplo, Jesus não viveu o sofrimento de um idoso. Jesus morreu com 33 anos, cerca de 33 anos. Não sofreu a idade da velhice, o que é 80 anos, 90 anos, sentir-se sozinho. Ele sentiu-se sozinho, também aos 33 anos, mas há dores que Jesus não viveu. Tantas outras. Hoje o cancro, Jesus não foi, que saiba, não foi canceroso. Com certeza não teve o Covid-19. Há muitas dores hoje que Jesus não passou, não viveu. E é isso que Paulo quer dizer. Eu completo nas minhas dores, na minha carne, tudo aquilo que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Então, cada dor nossa, de cada um, diferentes uns dos outros, unidas às de Jesus, completamos a dor imensa de todo o mundo, de todos os homens, que estão, de certa forma, ligadas a Cristo e à sua cruz. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Sim, o corpo de Cristo, agora no sentido comunitário, o corpo místico de Cristo, contém em si todas as dores do mundo. De que é feita a nossa cruz? Essa que o Senhor nos convida a seguir. Não somos masoquistas, como já disse, como Jesus também não foi, e nós também não procuramos a cruz. Como Jesus, como Paulo e como todos os que foram fiéis ao chamamento de Deus, se fosse possível ser inteiramente fiel, fazer toda a vontade de Deus sem a cruz, de bom grado o faríamos.
mas sempre que alguém se decida a amar fielmente, vai encontrar a cruz. Sempre que alguém quer ser fiel a um projeto que foge do consenso do pensamento único, vai encontrar a cruz. E isto acontece mesmo fora do contexto da fé. A carta aos Hebreus, depois de nos apresentar a fé dos antepassados e todas as durezas que passaram por causa da fé, conclui: deste modo também nós, circundados como estamos de tal nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o impedimento e todo o pecado, corramos com perseverança a prova que nos é proposta. Tendo os olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, renunciando à alegria que lhe fora proposta, sofreu a cruz, desprezando a sua ignomínia. Desprezando porquê? Por causa do projeto do Pai. E sentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu tal oposição por parte dos pecadores, para que não desfaleçais também vós, perdendo o ânimo. Ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Deus não nos mandou esta pandemia porque Deus nunca nos manda males nenhuns, mas que podemos tirar dela um grande bem para nós, não há dúvida. Desde o princípio da pandemia, tive no meu pensamento a oração dos 3 jovens no livro de Daniel, que depois de terem sido salvos da fornalha ardente, fizeram uma oração contrita, humilde, onde confessam a sua situação de despojamento. Não temos chefe, nem guia, nem profeta, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde apresentar-vos as primícias, para alcançar misericórdia. Por isso vimos até ti, de coração contrito e humilhado, para que nos recebas, assim, no nosso despojamento. De certa forma, estamos nesta situação também, e Deus permite que nós, e naquilo que vamos ouvindo, nas reflexões que se vão fazendo, vamos percebendo que isto nos levou ao fundo, no sentido, ao profundo. Diz um autor, Schillebeeckx, que Deus não dá olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, enquanto não atingirmos um certo patamar de profundidade da nossa existência. À superfície de nós mesmos, o homem superficial não ouve a palavra de Deus, não tem capacidade. Às vezes nós temos que experimentar a dor, o porquê, entrar na profundidade do nosso ser, para aí nos encontrarmos com o Deus que nos fala. Às vezes vivemos muito à superficialidade e aí não podemos ouvir Deus. E talvez esta situação o que tenha feito é levar-nos ao mais profundo de nós mesmos e a levantarmos questões: porquê e para quê? Vou concluir. Estamos a caminho como discípulos em direção a Jerusalém. Se queremos chegar à maturidade da fé, ao estado do homem perfeito em Cristo, aproveitemos todas as ocasiões para sermos fiéis a Deus, do amor mesmo que isso implique a cruz. Não fujamos à cruz. Ser consagrado, por exemplo, é um caminho de amor que comporta a cruz. Ser padre é um caminho de amor que comporta a cruz. Se quisermos ser fiéis e ver o sacerdócio como deve ser vivido a sua plenitude. Ser casado, ser pai e mãe de família, esposo fiel e esposa fiel, comporta a cruz. Ser membro fiel da comunidade Emanuel comporta a cruz. Se não quisermos a cruz, podemos ser isto tudo, mas viveremos tudo isto não em plenitude, mas de uma forma superficial, através da qual não seremos santos, nem plenos, e poderemos até chegar a uma etapa que poremos em causa todas as nossas escolhas porque não estão a dar aquilo que parece que prometiam. Poremos em causa talvez a pertença à comunidade, poremos em causa o casamento, poremos em causa a consagração, porque começam a ser um peso em vez de ser uma alegria. Só o amor vivido em pleno, sem rejeitar a cruz, que sempre comporta,
nos pode fazer ver as coisas em pleno, tal como Jesus fez. E é isso que nesta formação de discípulos, nesta fase da maturidade do discípulo, temos de aceitar. Quem quiser seguir-me, aceita a cruz todos os dias e siga-me. Ponha os olhos fixe os olhos em mim e depois a cruz que passe pelo caminho, saiba que isso faz parte, mas o que importa é o seguimento. A cruz são as minhas dificuldades, o meu temperamento, são os irmãos, são aqueles insuportáveis que eu tenho que suportar, é o trabalho que eu não gosto, é a saúde ou a falta dela, são as dores do corpo e do psíquico, são as perseguições, são as críticas dos outros, são os julgamentos, etc, etc. Procuremos amar mais os outros e sempre que nos sentirmos a sofrerem, por que motivo for, unamos-nos a Jesus e alegremos nessa tribulação, pois faz parte da nossa formação de discípulos. Eu pessoalmente nunca gostei muito da cruz e da renúncia ou nada disso, sempre me gostou renunciar e sempre tive algumas dificuldades na quaresma com as renúncias. E durante muito tempo pedi a Deus que me desse coragem para viver a renúncia, achava que era fraco, porque gostava muito mais das coisas boas que não custam e que me dão prazer do que de dizer não. E depois percebi pouco a pouco que devia pedir a Deus que me desse mais um grande amor. Um amor grande que Ele pusesse o seu amor no meu coração, ao ponto de eu, por causa desse amor, ser capaz de me sacrificar pelos que amava. E isso muda tudo. O importante, e nós vemos tantas vezes os pais, as mães, porque amam tanto os filhos, o que eles são capazes de fazer. Porquê? Porque o amor o faz com que não contem os sacrifícios, não contem só com amor grande, como o de Jesus, nós estaremos dispostos a viver a cruz todos os dias. Sem amor, a cruz perde sentido. E por isso o que precisamos pedir a Deus é que Ele encha o nosso coração de um amor tão grande por Ele, pela sua igreja, pelos irmãos, porque quando amamos, a cruz suporta-se. Sem amor, a cruz é a cruz dos condenados, que tantas vezes foram ao lado de Jesus e tantos outros que foram condenados. A cruz então torna-se insuportável. Ela é insuportável em todas as situações, mas o amor dá-lhes sentido. Então, caros amigos, termino que todo este quaresma, este dia, nos ajuda a contemplarem não só os sofrimentos que Jesus viveu, mas sobretudo o amor que está contido naquela cruz. Olhamos para a cruz e digamos: como tu me amaste, Senhor, ao ponto de não desprezares estes sofrimentos. Portanto, a cruz é a expressão de um amor muito grande, até ao fim, até ao extremo. Amém.